Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Neste Bom Dia Cabo Verde é assim, nós não paramos, muita informação, também música e boa disposição de toda esta equipa amiga. O Daniel Cunha e o Mariozinho Fernandes são os homens que cuidam da parte técnica. Aqui na comunicação está o Orlando Lima, mas há toda uma vasta equipa que trabalha para si, sempre neste seu despertar matinal. Como sempre, às terças-feiras recebemos José Maria Veiga com a sua análise, alguns assuntos que vão marcando a atualidade aqui no nosso país e não só. Ora, viva, bom dia, José Maria Veiga. Bom dia, Orlando Lima. Esta disposição, como é que vai? Tudo bem, aproveito para cumprimentar os técnicos da Rádio Nacional, Mariozinho Fernandes, Daniel Cunha, mas também todo o pessoal da comunicação social, os cabo-verdianos aqui e na diáspora. Todos, um bom dia a todos. Temos alguns assuntos para analisar, vamos ganhando tempo. Naturalmente, a visita do Presidente da República, José Maria Neves, a São Tomé e Príncipe é um destes temas. Ouvimos o Primeiro-Ministro de São Tomé também a falar da questão das ligações diretas com Cabo Verde, a reposição das ligações com o nosso país, que está, segundo ele, na agenda das prioridades do seu governo. Foram declarações feitas por Patrícia Trovada, portanto, após o encontro que teve com o chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves. Efetivamente, nas relações, né, entre os Estados, a questão da cooperação, das ligações aéreas e marítimas é fundamental para reforçar efetivamente a cooperação. Claro, olha, o Sr. Presidente da República deslocou-se a São Tomé para participar nos festejos do 49º aniversário da independência de São Tomé e manteve encontros com o governo, com o Presidente da República, visitou espaços de interesse cultural, econômico, ambiental, mas também, fundamentalmente, a nossa comunidade. E num desses encontros com o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovada, este manifestou o interesse forte que São Tomé e Príncipe tem nas ligações diretas entre Cabo Verde e São Tomé e que essa questão estaria no topo das prioridades do seu governo. E para Cabo Verde também o Sr. Presidente da República falou dessa questão, dizendo que há parcerias muito fortes entre Cabo Verde e São Tomé, que os dois governos estavam, portanto, a trabalhar em várias áreas, desde o ensino, saúde, agricultura, setor empresarial, ambiente, pescas, microfinanças, tecnologia de informação, enfim, há um conjunto de setores. Mas essa questão da ligação direta entre Cabo Verde e São Tomé é uma questão de fundo, até porque no passado há um terceiro país, que é Angola, que garantia isso através da sua companhia aérea TAG, e a companhia acabou por suspender esse voo direto e ficou aí um vazio, e isso faz com que São Tomé, que está tão perto, fique ainda mais longe, e temos aí uma população muito antiga em São Tomé, mas sobretudo essa aposta que existe entre os dois governos, portanto, em parcerias de cooperação, isso está deixando muita falta. Sobretudo, temos também lá uma boa comunidade, né, que quer regressar ou visitar os familiares aqui. Olha, eu tive a oportunidade acho que foi em 2009, 2010, tinha acompanhado o Primeiro-Ministro na altura, o José Maria Neves, numa deslocação a São Tomé, e tive a oportunidade de visitar essas roças, ver a forma como os cabo-verdianos vivem lá nessas roças. Há um desafio forte, mas também reconhece-se claramente que há um apoio forte do governo de São Tomé no sentido de criar todas as condições para que haja cada vez maior integração dessa nossa comunidade, e acho que neste momento, de facto, as coisas evoluíram positivamente. E neste quadro há uma área muito importante, que é a área da educação,
o acesso às universidades, o acesso aos centros de formação. E nesse quadro há uma parceria muito forte entre Cabo Verde e São Tomé, e há vários quadros que já foram formados aqui, e há também todo um potencial no sentido de se tirar maior proveito dos quadros formados para o desenvolvimento dos dois países. Vamos ver outras questões. Continua na ordem do dia a questão dos leilões, né, do INPS. O presidente do INPS ontem veio dizer que considera normal a existência de deficiências nos leilões, por, segundo ele, ser um processo novo. E, como se sabe, o governo anulou, portanto, leilão de depósitos do INPS e também anuncia melhorias no processo de leilões desta instituição. Que análise faz esta questão? Olha, tem antecedentes fortes nessa matéria. Como sabe, eu fui também presidente da Comissão Executiva e do Conselho Diretivo do INPS por um período de praticamente 16 meses, um ano e meio, e trabalhei na minha Comissão Executiva. Tinha lá o Dr. Elias Monteiro, o Dr. Évora, que, portanto, tudo isso nos permitiu conhecer a casa e saber mais ou menos todos os desafios que o setor enfrenta. O INPS tem quadros extremamente valiosos. Eu acredito também que o presidente da Comissão Executiva, que lá está, é um quadro com muitas potencialidades, mas há que reconhecer que nesta questão de leilões houve problemas e o governo agora, no seu comunicado, acaba por trazer questões, não é? Questões que eu não sei se a Comissão Executiva analisou bem esse comunicado, mas traz aí questões que merecem alguma reflexão. Desde logo, o governo decide anular leilões, portanto, o segundo leilão do INPS, portanto, esse é um facto. Depois, já no próprio comunicado, há essa questão da falta de transparência no processo, também é um facto. E o governo manda proceder um novo leilão, portanto, dá orientações para que essa questão seja retomada, não é? Portanto, o governo solicita, inclusive, que haja melhorias no processo. Nota-se algum zigue-zague nesta questão? Sim, há um zigue-zague. O governo, portanto, cancelou. Depois pergunta-se quais foram as razões específicas que levaram a essa decisão, que é uma decisão drástica, não é? Por que é que fez isso? E quando perguntamos isso, a resposta que o próprio comunicado acaba por dar tem por base a questão da transparência. Portanto, são questões que têm que ser analisadas, né? Mas como depois o comunicado menciona melhorias, mas depois como é que se irá garantir a maior transparência, portanto, em todo o processo? Portanto, há aqui uma questão também que se coloca que tem a ver com a própria governança. Mas, de todo modo, as principais razões para o cancelamento, do nosso ponto de vista, portanto, o próprio governo acaba por dizer que portanto, deixa transparecer que há necessidade de aprimorar o processo de leilões do INPS para garantir maior transparência. Diz, por outro lado, que reconhece a necessidade de melhorias no processo, apesar de considerá-lo uma boa prática. Depois diz que há que garantir a conformidade com a lei em todos os procedimentos dos leilões. Isso vem no despacho que fez, e enfatiza a importância de realizar leilões nos termos e em conformidade com a lei. Está a ver? Quer dizer que o próprio governo acaba por reconhecer que a questão não estava em conformidade com a lei. Sim, houve algumas falhas. Houve umas falhas, portanto, é essa questão. Mas, de todo modo, quando a gente vê todo o processo antecedente, a questão do Banco Central, o comunicado que o Banco Central fez na Natura, as respostas que o governo deu, mas tudo isso a partir do momento em que os bancos tinham apresentado uma reclamação junto do BCV, houve um relatório que o próprio BCV realizou, mas que a gente não tem conhecimento. Então é um processo que não ficou de todo claro, né? E agora vamos lá ver o que é que vai ser disso. Mas do ponto de vista esse comunicado, eu penso que o governo acabou por
a reconhecer essas questões todas e embora, portanto, a Comissão Executiva, na voz do seu presidente, portanto, diz que todo o trabalho foi feito de boa fé, tudo foi feito com transparência e, enfim, certamente outras questões que estarão na base disso que a gente não conhece. E, sobretudo, tratando-se do INPS, né? Do peso que representa. Sim, do peso que representa, o INPS é a maior instituição, é a instituição que concentra praticamente toda a poupança dos cabo-verdianos. É também a instituição que garante praticamente a paridade da nossa moeda com o euro. E toda a questão da dívida, portanto, ela é sustentada através do INPS, toda a questão que tem a ver com as taxas de juros, tanto que essa convergência com a zona euro também é graças a esses fundos do INPS. E se o INPS cair, a coisa vai ser uma desgraça total. Mas estamos longe disso. Porque fala-se muito na questão da sustentabilidade do INPS. Sim, é uma preocupação. É uma questão de fundo, porque o INPS, há duas situações. Porque, repare que, de um lado, há as contribuições dos trabalhadores, das empresas, portanto, são receitas que entram no INPS, e depois há as prestações, que são as despesas que o INPS faz com a saúde, com as pensões, com os abonos da família, tudo isso são custos para o INPS. Entretanto, tendo em conta questões que agora se colocam, não só o problema do emprego, porque as pessoas sem emprego não podem contribuir para o crescimento do INPS. Ouvimos há dias, portanto, uma pessoa bem colocada dizer que nós temos crescimento, mas crescimento não gera emprego. É claro que também nós vimos nos dados estatísticos que a questão de investimento está negativo, por volta de 40% negativo. Se não é investimento, quer dizer que não há emprego. O emprego que nós temos, todo o sistema de crescimento é praticamente arrastado pelo turismo. O turismo, assim como está, recebe turistas, mas não quer dizer que vai criar mais empregos, embora há outros setores, porque o próprio relatório do Banco Mundial diz que o turismo não tem sido capaz de arrastar outros setores. Se não arrasta outros setores, quer dizer que não tem sido capaz de dinamizar outros setores econômicos para que crie emprego. Não criando emprego, não havendo investimento, claramente vamos ter cada vez menos pessoas a contribuírem. Então isso faz com que as despesas do INPS estão a crescer muito mais rápido do que as receitas. E vai haver um momento em que essas duas curvas vão se cruzar. A partir desse momento, normalmente, segundo os dados, até 2051, 53, nessa altura, então o INPS terá a ter mais despesas do que as receitas. Estará também a utilizar as suas próprias reservas, e isso poderá pôr em causa toda a sustentabilidade. É preciso evitar isso. Outra matéria que podemos falar tem a ver com a sessão plenária 1º de julho. O setor da saúde esteve em debate, né, numa interpelação ao governo. O setor da saúde que, segundo o PICV, está mergulhado num caos. Naturalmente, o governo defendendo, né? A ministra da Saúde diz que Cabo Verde tem assistido a uma transformação notável no setor da saúde. Estamos a falar de uma área muito sensível, né? E, como se diz, um país que não tem saúde não há desenvolvimento. Olha, é uma área extremamente sensível, a razão pela qual, desde a independência, o país apostou em dois setores fundamentais, que é a saúde e a educação. Graças a esses dois setores, nós somos o que somos hoje, não é? Porque sem educação não estaríamos em sítio nenhum, mas também sem saúde não teríamos força para fazer nada, não é? Então há todo um serviço, formação de quadros, serviços que foram alargados, então conseguimos ter resultados fortíssimos em termos não só da expansão desses serviços desde 75, mas a esperança de vida que foi muito falada na última sessão portanto, das cerimônias da independência, do dia 5 de julho, 49º aniversário da nossa independência, no discurso do presidente, mas também de outros líderes das bancadas. A questão da esperança de vida aumentou de 56 para 75 anos. A taxa de mortalidade infantil, que caiu de 108 para 15 mortos por 1000.
por mês, sim. E os médicos, né? Os médicos que prestam serviço, que foram formados. Há dias nós também sabemos que o país foi premiado, reconhecido como um país que teve um ganho extraordinário em termos de número de médicos por habitantes, mas esses dados depois foram contrariados pela Ordem dos Médicos, que diz que na realidade não é exatamente o caso, porque temos cerca de 772 médicos, mas que apenas 432 se encontram no ativo e que desses, portanto, 105% não têm especialidade. Quer dizer que os dados não estão muito bem claros. Mas, de todo modo, é preciso que continuemos a esforçar muito para essa questão não caia, porque o que a deputada do PAICV disse, ele sobretudo pegou na mortalidade materna. Ele diz que em 2016 era de 18,8 por 10 mil e que em 2020 passou de 67 por mil, ou seja, houve um crescimento quase 3 vezes mais. Portanto, e diz também que não há um cumprimento das promessas feitas pelo governo, tudo que tem a ver com construção dos centros ambulatórios, centros de saúde, obras de Hospital de Trindade, Bloco Operatório de Boa Vista, instalação do sistema de informação, criação de cartão de utente, criação, claro, e outras coisas. Mas, entretanto, a própria ministra também veio rebater, dizendo que, que Cabo Verde conseguiu os ganhos, embora eu penso que ela não deu toda a resposta que era necessário, portanto, num caso desses, mas de todo modo ela acabou por tentar rebater essas informações, mas ficam as questões que foram colocadas, que vale a pena a gente seguir para ver o que é que isso vai dar. Vamos por uma matéria que desde ontem tem estado também na ordem do dia, na frente política, né? Tem a ver com a saída de Júlio Correia do PAICV. Ele, portanto, alega as suas razões, diz que há um ambiente neste momento tóxico dentro do partido. Já ouvimos a reação de Rui Semedo, o presidente do PAICV, que diz que é preciso concentrar a atenção nas eleições autárquicas que aí vêm. Ou seja, de certa forma, desvalorizou esta saída? Bom, olha, eu conheço bem o PAICV, é meu partido, tenho labutado tanto dentro desse partido, conheço bem também os camaradas, não é? Agora, o que eu posso dizer... Este termo camaradas, quase que Júlio Correia disse que já não tem aquele sentido, aquele sentimento de outrora, não é? O que eu penso que é necessário, o PAICV precisa de uma governança interna diferente, deve focar talvez na mudança efetiva, mudar de foco do momento atual para o futuro. Quer dizer que o PSV precisa de facto ter um grande debate interno, no sentido de podermos ultrapassar as clivagens que se colocam, não é? É claro que houve muitos problemas, eu não vou aqui entrar nisso, mas é preciso que o PSV procura exercer o poder interno, estou a falar mais internamente, portanto, que permita, portanto, uma gestão correta dos seus quadros, dos seus recursos, dos seus militantes. É preciso, talvez, apostar mais nas transparências das decisões que são tomadas, apostar nas orientações que devem ser por consenso, tentar encontrar uma forma de levar o partido a funcionar como um partido que é de todos, e o foco deve ser posto num ambiente, um ambiente de confiabilidade e de segurança para todos. Eu acho que há um problema aí da falta de confiabilidade interna, e é preciso favorecer os debates internos para que essas questões não aconteçam. Bom, o Júlio, ele ataca duas coisas. Ataca a questão do Presidente da República, que eu não entendo, francamente, não entendo a forma como ele se dirige ao Presidente da República, porque o Presidente da República, ele é um árbitro, e neste momento, se o partido se fragiliza e se o Presidente da República também se fragiliza, em que ficamos nós, não é? Porque estaríamos numa situação em que
praticamente uma situação, não haveria recurso, né? Não haveria recurso, e na democracia não é nada bom. Então é preciso preservar, do meu ponto de vista, essa questão presidencial é fundamental para todos os cabo-verdianos e para a sociedade. Júlio Correia não terá sido muito cordial com o chefe de Estado? Acho que não. Mesmo as palavras que utilizou, eu acho que há uma questão aqui também de oportunidade. Repare que a gente está nas vésperas das eleições. A gente não pode estar a dizer tudo o que a gente pensa, não é? É claro que há situações que nos ultrapassam, a gente fica de facto complicado, e o PSV deve fazer tudo por tudo, dar tudo por evitar que essas situações que aconteceram, né, voltem a acontecer. Portanto, tem que evitar isso, porque senão, se voltarem a acontecer de novo, no mundo há exemplos de partidos que entraram numa situação de degradação interna até praticamente ficarem zero, né? Aconteceu também com o MPD nos anos 90, teve muitos problemas, mas quando um militante de facto não quer, decide entrar, entra, decide sair, sai, mas isso fica sempre uma situação de mágoa, uma situação complicada. É toda uma vida, no caso do Júlio Correia, é toda uma vida do partido, de militância, que ele deita fora, assim, tá vendo? Eu acho que é necessário, porque são coisas que ele poderia ter dito, por exemplo, há 6 anos atrás, até eu compreenderia. Há 6 anos atrás já havia situações muito complicadas, mas agora, nas vésperas das eleições, eu acho que há aí uma... Ele diz que não é uma atitude precipitada, que é uma atitude ponderada, mas eu acho que o momento não é bom. Não é bom para esse tipo de coisas. Será a questão de Felisberto Vieira, embaixador em Cuba, terá motivado toda esta situação do Júlio Correia? Não, eu acho que são situações que já vêm de algum tempo, não é de agora. Haverá aqui alguma interligação? Poderá haver alguma interligação, mas é assim, a questão vem de algum tempo. Neste caso do Felisberto Vieira, portanto, quando o presidente criou essas tais linhas vermelhas que ele e outros andam a contestar, o presidente não sabia sequer que Felisberto Vieira ia ser, portanto, apontado como embaixador, não é? Ele não sabia, não podia nem imaginar, não é? Não podia nem imaginar. Portanto, quando ele diz que se fez isso por bira, por vingança, eu acho que não cola. Se fosse, por exemplo, desde o início o nome de Felisberto Vieira estivesse sobre a mesa e o Presidente da República rejeitasse num quadro assim, claramente, até se compreenderia, mas numa situação em que já tinha dado várias negas, 4 ou 6 negas, não poderia de maneira nenhuma, bem ou mal, não poderia de maneira nenhuma estar aí a aceitar a professora Felisberto Vieira. Isso é uma coisa normal e natural e qualquer um entende isso. Então há situações, há atitudes que os militantes não entendem, há atitudes que a própria sociedade não entende, então nós temos que estar muito atentos, a certas atitudes nossas, como agir, porque não estamos sozinhos, né? Eu penso que aí há uma falha. Agora, a verdade é que há situações que o Júlio Correia trouxe à tona, que eu penso o partido, num ambiente mais fechado, mais tranquilo, deve pôr sobre a mesa, porque nós todos sabemos o que é que aconteceu dentro do PSV. Há situações que não podem nunca acontecer. Não podem nunca acontecer no quadro de um partido democrático. Que situações são essas já? Não, eu não vou entrar nessas áreas, porque repara, eu não quero também trazer aí mais lenha para a fogueira, mas é assim, as pessoas que me ouvem do partido sabem muito bem do que é que estou falando, sabem muito bem disso. Eu não vou entrar nesse quadro. Mas o que eu disse, o que eu penso é que o partido deve apostar na governança interna, uma maneira inclusiva de dirigir o partido, para que todos se sintam como parte da máquina. Porque as pessoas que estão à frente do partido estão lá circunstancialmente hoje. Amanhã poderão não estar. Tá vendo? Portanto, não é uma pessoa por estar à frente do partido que vai, por causa da sua atitude, que eu vou deixar o partido que eu escolhi. Tá vendo? Eu não faria isso nunca.
poderei ficar mais ou menos apático em relação a certas situações, mas por causa disso deixar o partido não permitirei também que alguém o faça por mim, tá vendo? De modo que são situações extremamente complicadas às vezes a política. Muito bem. Continuação de um bom dia e de uma boa semana. Tá, foi um prazer. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Assim estivemos com Fora da Caixa, com o José Maria Veiga. Na quinta-feira temos novamente Fora da Caixa. Desta feita será com o Francisco